Bom dia a todos. Então, ontem nós já começamos, esta pequena catequese a respeito da Santa Missa, e hoje seria mais uma introdução antes de nós vermos a parte do rito em si. Eu não vou normalmente nesse momento ficar citando autores da igreja, nada disso. Nós vamos ver mesmo o rito, dar algumas dicas para melhor aproveitarmos, mas para dar uma relevância, talvez para mostrar a relevância da importância da liturgia na nossa vida de fé. Hoje eu gostaria de citar uma passagem de um escrito do Papa Bento. Ele tem em uma de suas obras. O Papa Bento diz assim: na relação com a liturgia, decide-se o futuro da fé e da igreja. E o Papa continua: por detrás dos diversos modos de conceber a liturgia, há, como de costume, maneiras diversas de entender a igreja e, por consequência, de compreender Deus e as relações do homem com Ele. Não é um tema marginal, nela tocamos o coração da fé. Então, o Papa nos mostra que a liturgia, ela não é apenas um detalhe na nossa vida. A liturgia é o coração da nossa fé. Assim, a liturgia depende do nosso zelo, e como nós tratamos a liturgia, isso, quando nós pararmos para perceber, vai acabar também influenciando no nosso modo de compreender a Deus e de como nós o tratamos. Se nós começamos a tratar a liturgia com um certo desprezo, achando que o mais fácil é sempre o melhor, nós vamos perceber, sem sombra de dúvidas, que num determinado momento nós trataremos a Deus com a mesma frieza, nós vamos aos poucos nos afastando, e isso terá relevância, isso terá consequências, aliás, na nossa vida de fé. Então, se quisermos tratar Deus com profundo amor, nós precisamos ter um zelo profundo pela Sagrada Liturgia. Uma liturgia que não é de vocês, uma liturgia que não é minha. Eu não faço o que vocês me pedem e também não faço o que quero. Celebramos todos dentro de uma tradição, a tradição da igreja, que recebemos do tempo dos apóstolos e até hoje, que foi se desenvolvendo por meio dos concílios e dos papas que passaram ao longo da história da igreja, certo? Então, que nós possamos tratar a liturgia como de fato ela deve ser tratada, como o coração da nossa fé e da nossa relação com Deus. Nós tenhamos certeza, se na missa quando viemos para a missa com um coração para escutar a palavra de Deus, com a nossa vida, para termos aí sim um verdadeiro protagonismo, uma verdadeira participação, certamente isso vai se refletir também na nossa relação com Deus, certo? Então, para nós começarmos a entender um pouquinho mais sobre a liturgia, nós precisamos ter claro uma coisa: na igreja, até mesmo no clero, hoje se tem duas concepções de liturgia. Uma concepção é uma concepção mais antiga, da liturgia como sacrifício, o sacrifício de Cristo, e que também às vezes é mal compreendido no nosso meio. O sacrifício de Cristo pura e simplesmente. Então, nós não podemos, temos que ser uma celebração dura, uma celebração que não pode ter nada, não pode mudar nada, e não pode ter nenhuma outra mudança. Mas também, ao longo da igreja, ao longo do tempo, as pessoas acharam que essa era uma concepção errada,
Alguns padres até mesmo acharam que não podia ser isso, que a missa não é o sacrifício da cruz, uma coisa dura, não pode ser uma coisa rígida. E começou-se a pensar a liturgia, a missa, como um banquete. Se a missa é vista como um banquete, então nós podemos sim colocar coisas dentro dela. Então, se nós estamos celebrando com crianças, vamos colocar aqui fantoches. Por quê? Porque não está acontecendo nada aqui, né? Nós temos que fazer uma coisa que agrada as pessoas. Então se canta, então se faz um show de auditório. Por quê? Porque é apenas uma refeição, é um banquete em que nós podemos mudar. Então não importa como começa, né? Se ao longo da igreja começou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agora podemos começar no abraço da paz. Vejam a diferença. Não pode mexer nada, deve se celebrar de um modo duro, né? Como o sacrifício, como se Cristo estivesse aqui sangrando em cima do altar. O outro acha que não, que nem tem sacrifício. Muitos podem até pensar que nem tem sacrifício nada, é o banquete dos irmãos, né? Os irmãos que se reúnem em torno da mesa do Pai. E que também não é por aí o caminho. E nós, o que nós acreditamos? É sacrifício ou é banquete? O católico, a heresia consiste sempre em pegar um aspecto e começar a interpretar a fé a partir somente de um aspecto. Sempre a heresia vai ser isso. Nós, como católicos, aceitamos os dois aspectos. Aceitamos sim que é o sacrifício, mas o sacrifício de Cristo de um modo diferente, de um modo não como aconteceu, é a mesma coisa, mas agora acontece de um modo diferente, em forma de banquete. Jesus agora ele está ressuscitado. Jesus não sangra mais. Jesus não padece mais o sofrimento tal como foi na crucifixão, mas o corpo crucificado de Cristo traz ainda as suas marcas. Os apóstolos reconhecem Jesus pelas chagas abertas, não é? Então Cristo agora, nós poderíamos imaginar que Deus Pai congelou, né, Jesus entre a sua morte e ressurreição. Agora na missa, quando nós celebramos a missa, o catecismo diz que há uma atualização do sacrifício da cruz. Não porque o sacrifício ficou velho, que nós precisamos fazer uma coisa diferente. Não, acontece a mesma coisa. Cristo, de uma certa forma, morre, sofre os sofrimentos que teve, mas não como na primeira vez. Agora não há mais o derramamento de sangue, como na primeira vez. Jesus vem do céu, pela ação do Espírito Santo, Ele aceita as nossas oferendas e a transforma no seu corpo e sangue, pela ação do Espírito Santo, atualizando o sacrifício da cruz de uma forma diferente, em forma de banquete. Então nós ficamos com as duas coisas, com o sacrifício, é o sacrifício da cruz que se atualiza, que acontece de novo, mas de uma forma diferente, em forma de banquete, certo? Então, por isso que nós celebramos como deve ser celebrada a Santa Missa, como a igreja a celebra e como o rito foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então nós temos que ter isso muito claro. Em toda a Santa Missa nós estamos sim celebrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus de um modo diferente, né? Em forma de banquete, como um banquete, certo? Porque é banquete, porque é sacrifício. Se não fosse sacrifício, que banquete é esse? Que a gente vem e come só um pedacinho, né? um pedacinho de pão, né? Só o padre que bebe o vinho, né? Então que banquete que é esse que todo mundo sai com fome? Mas é banquete, porque nós não comemos pão e não bebemos vinho, mas comemos o corpo e bebemos o sangue de Cristo na comunhão. Tocamos a humanidade de Cristo na comunhão, a mesma humanidade que estava pregada na cruz, certo?
Então o padre vai inventando coisas, vai ficando uma coisa, folclórica, e aos poucos isso vai, nós corremos o risco de perder o sentido pleno da liturgia. É o sacrifício, a paixão, morte e ressurreição de Jesus que nós celebramos. É a atualização da cruz que acontece no altar, certo? Pela ação do Espírito Santo, tá certo? Então nós temos que ter isso muito claro. Por isso que nós, antes de começarmos a ver os aspectos da missa, nós precisamos estar atentos para a nossa postura diante disso que acontece, diante dessa paixão de Jesus. A missa é um diálogo entre Deus, entre Cristo e o Pai, em primeiro lugar. Cristo que fala por meio da sua igreja ao Pai, mas também é um diálogo entre Deus e nós. Como que nós podemos participar deste diálogo sem prestar atenção? Como que nós podemos participar desta conversa em que Deus envia a sua palavra a cada um de nós sem nos prepararmos bem? Por isso que nós temos a necessidade de chegar um pouquinho antes, chegar e rezar antes da missa, nos preparar o nosso coração. Nós vivemos uma vida agitada e precisamos sim nos preparar bem para a Santa Missa, e chegar aqui e rezar, pedindo para que Deus ilumine, para que Deus abra o nosso coração, os nossos ouvidos para ouvir a sua palavra. E tem alguns lugares, algumas vezes eu fico me perguntando, qual seria a atitude de Jesus diante de algumas igrejas? Que é igual, acontece a mesma, ou coisa pior do que acontecia no templo. Jesus chega e está aquela falação, aquela barulheira, e ninguém presta atenção e vai atualizando o que aconteceu na semana. Algumas vezes nós perdemos a ocasião de nos prepararmos bem para ficarmos conversando, ficar às vezes até fofocando. E é triste isso. É triste numa paróquia em que o padre não sabe quantas partículas ele põe para consagrar. Por quê? Porque o povo vai chegar até a homilia. Até a homilia tem gente chegando. Deus fala, Deus falou, e muitos nem escutaram a palavra que Deus tinha para cada um, para cada coração. Por isso que nós possamos participar verdadeiramente da Santa Missa, chegando antes, preparando o nosso coração, rezando, pedindo para que Deus nos dê a graça de tirar algum propósito para viver durante a semana, certo? Isso é bom, isso agrada a Deus. Nós temos que fazer da casa de Deus um lugar de oração, e não fazer com que Jesus entre como entrou no templo, colocando os vendedores para correr com um chicote na mão, porque estavam fazendo da casa de Deus uma casa de comércio. Nós não podemos fazer de Deus uma casa de fofoca, nós não podemos vir aqui e querer nos dispersar. Não, aqui nós viemos para gastar o nosso tempo com Deus, para permanecer com Deus, certo? Então, isso nos ajude a participar bem da Santa Missa. Santa Missa que nós começaremos a ver então o rito a partir da semana que vem, certo? Aqui nós temos esse livro, aqui tem todas as leituras que nós usamos em cada domingo. Esse livro chama Lecionário Dominical. Aqui tem a primeira leitura, a segunda leitura e os evangelhos de todos os 3 anos que a gente celebra, o A, o ano B e o ano C. E o padre tem que celebrar a missa usando esse outro livro, chamado Missal, justamente porque se usa só na missa. O Missal é onde o padre tem tudo aquilo que ele deve fazer na missa. Tem alguns escritos em vermelho que chamam rubrica, que mostra o que o padre deve fazer. Então o padre faz o que está em vermelho e fala o que está em preto, em negrito, certo? E é isso que nós vamos ver. E é assim que católico celebra a missa, do jeito que está aqui. Aqui está o jeito que nós devemos celebrar cada Santa Missa, certo? E a partir da semana que vem, então, nós passaremos a ver este rito, tá certo?